Olá, boa noite. Começa no Recife o júri popular das duas mulheres acusadas de mandar matar o professor de odontologia Paulo Augusto Esperança. O crime foi há 11 anos. Em Olinda, homem acusado de matar a namorada vai a júri popular. O casal saía de uma festa na área externa do centro de convenções. Receita Federal adia o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda e a gente esclarece dúvidas. Na zona norte do Recife, estudantes falam sobre a importância do empreendedorismo antes de escolher uma profissão. E as ideias de artesãos que investem na reciclagem e estão numa feira na zona sul do Recife. Natália Dielô. A Feira Made acontece aqui no Shopping Rio Mar até o dia 20 deste mês e conta com 70 expositores. A gente vai mostrar todas as peças que estão à venda aqui, também dar dicas para os empreendedores. Começou hoje no Recife o julgamento das mulheres acusadas de planejar a morte do professor de odontologia Paulo Augusto Esperança, de 53 anos. Ana Terezinha Zanforlin Esperança era mulher do professor e a advogada Adriana Lima Castro de Santana era amiga dela. O júri popular acontece 11 anos após o crime. O julgamento, previsto para começar às 9 horas no Fórum Tomás de Aquino, só teve início no fim da manhã. Diante do juiz Abner Apolinário, as duas acusadas, Ana Terezinha Zanforlin Esperança, mulher de Paulo Augusto Esperança na época do crime, e a amiga dela, Adriana Lima Castro de Santana, advogados de defesa e a acusação, e o júri, formado por 7 mulheres. O professor Paulo Esperança foi assassinado em 7 de agosto de 2010. Ele tinha 53 anos e ensinava odontologia na Universidade Federal de Pernambuco e em outras 2 universidades. Foi morto a facadas dentro do consultório psicológico da então mulher, a pedagoga Ana Terezinha Zanforlin Esperança, que ficava no bairro da Torre, no Recife. O corpo do professor foi encontrado no mesmo dia dentro do carro dele, no bairro dos Torrões. De acordo com as investigações da polícia, o crime foi cometido por Adolfo Berto Soares, de 40 anos, e José Amaro de Souza Filho, de 45 anos, que teriam sido contratados pela mulher do professor para matá-lo. Adolfo Berto e José Amaro confessaram o crime. Eles foram julgados em 2012 e condenados a 18 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Ainda de acordo com as investigações, a mulher do professor já tinha tentado matar o marido em 2009. Um mês depois da morte de Paulo Augusto Esperança, Ana Terezinha foi presa. A amiga dela, a advogada Adriana Lima Castro de Santana, também foi apontada como mentora intelectual do crime e respondia ao processo em liberdade. De acordo com a polícia, a motivação seria um seguro de R$ 120 mil e uma aposentadoria de 15 mil por mês. Para a acusação, não há dúvidas de que Ana Terezinha Zanforlin Esperança e a amiga Adriana Santana foram as mandantes do assassinato. De fato, há provas, há um tsunami de informações, de provas que militam, né, e apontam, de fato, Ana Terezinha Zanforlin e a acusada advogada como sendo as autoras intelectuais desse crime. Nós estamos esperando que a lei seja cumprida, que o procedimento corra dentro da normalidade e que seja comprovado para que os jurados votem pela condenação dos acusados. Parte da família veio acompanhar de perto. A irmã de Paulo Esperança pediu justiça. Em momento algum nós deixamos de acreditar que a justiça será feita, né? Então, baseado nessa confiança, baseado na nossa força, na nossa união, nós continuamos seguindo essa jornada. E mais uma vez nós estamos aqui. Um dos filhos do professor se emocionou ao relembrar a morte do pai. É como se um filme passasse na minha cabeça, eu revivesse tudo. É muito difícil estar aqui hoje. Mas a gente está aqui porque a gente precisa dessa resposta da justiça. A gente precisa que algo seja feito em respeito à memória do meu pai, à nossa família, porque é muito doloroso estar aqui. Eu lembro muito dele, entendeu? Como pai, assim, eu estou aqui pensando nele, como filho.
Assim, eu tô me segurando aqui por conta do amor que eu tinha por ele. A gente era muito amigo, ele era muito companheiro, ele era um exemplo para mim. Para a tarde estavam previstos os depoimentos de 7 testemunhas. 4 foram dispensadas e 3 foram ouvidas. A delegada do caso, na época, Silvana Leles, um perito criminal e um colega de trabalho de Paulo Esperança. O advogado de defesa da viúva não quis gravar entrevista. O advogado de Adriana Santana falou dos argumentos da defesa. A Adriana, o argumento dela, a tese dela de negativa de autoria, né? E nós estamos explicando para o Conselho de Sentença, foram 2 fatos, né? Distantes um fato do outro. Essa é a acusação do homicídio. Nenhum dos autores materiais, nem a outra acusada de ser autora intelectual, ninguém acusa ela. Nós acreditamos e estamos crentes, né, da sua absolvição nesse caso. E a gente vai voltar para o Fórum Tomás de Aquino, onde está a repórter Mônica Silveira. Há pouco o julgamento foi suspenso. Agora, Mônica, para a gente entender o que está previsto para amanhã. Boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite a você. Boa noite para todo mundo. Foi suspenso porque, de acordo com o juiz que preside aqui o júri, o doutor Abner Apolinário, todo mundo já estava cansado demais, não ia ninguém render mais muita coisa. Amanhã tem toda uma programação que pode se estender até a noite, de acordo com o doutor Abner, que vai explicar para a gente melhor o que é que ele espera para essa quarta-feira. Boa noite, doutor Abner. Boa noite. Antes da quarta-feira, os jurados aqui presentes irão para o hotel, ficarão no hotel, ficaram lá isolados, não tem contato com qualquer pessoa, e amanhã, às 9 horas, darei abertura aos trabalhos, quando interrogarei as 2 acusadas. Em seguida, começarão os debates, Ministério Público e Defesa, e na sua plenitude, esse debate deve chegar por 9 horas. Em regra, eles ocupam todo o espaço às 9 horas de debate. Então, o senhor está entendendo que amanhã o senhor já vai ter uma sentença? Com absoluta... Não diria absoluto, porque tudo é relativo, mas a previsão é necessariamente que amanhã termine o júri, não se alongue para o dia seguinte. Então, amanhã começando às 9 e certamente terminando à noite. Essa hora, penso eu, já estará concluído. Doutor Abner, muito obrigada pelas suas informações, pela sua entrevista. Um bom trabalho para o senhor. Márcio. Mônica Silveira ao vivo do Fórum Tomás de Aquino. Então, amanhã o julgamento será retomado. Em Olinda, outro caso foi a julgamento hoje. Jonathan Zoberto Versosa está sendo julgado pelo assassinato da namorada. O crime aconteceu em 2016, quando o casal saía de uma festa na área externa do Centro de Convenções. A família de Caroline Marie de Oliveira chegou com camisas pretas ao Fórum de Olinda, em Peixinhos. Eles acreditam na condenação de Jonathan Zoberto Versosa de Lima pela morte da jovem. Nós queremos só justiça, que a justiça seja feita e cumprida, né? Jonathan, que hoje tem 37 anos, veio num veículo da Polícia Penal do Presídio em Igaraçu. Ele está preso há 5 anos, aguardando o julgamento. A família e os amigos dele vieram com camisas com a foto de Jonathan. Não quiseram gravar entrevista. A promotora Carolina Jucá disse que a acusação vai provar que Jonathan cometeu homicídio triplamente qualificado. A tese do Ministério Público é a mesma que vem sendo defendida desde o início do processo, já desde a denúncia. O réu praticou um crime de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, e se trata de um feminicídio. Caroline Marie de Oliveira tinha 24 anos quando foi assassinada ao sair de uma festa na área externa do Centro de Convenções. No início das investigações, o crime foi tratado como latrocínio, que é roubo seguido de morte. Na época, Jonathan Zoberto informou à polícia que eles estavam dentro do carro quando foram abordados por um assaltante e que arrancou com o veículo e o bandido atirou na namorada. Em dezembro de 2016, ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça. A polícia concluiu que Jonathan matou Caroline por não concordar com o fim do relacionamento. Eles ficaram juntos por 4 anos. A deputada estadual Gleide Ângelo era a delegada responsável pelo inquérito. Eles já tinham terminado o relacionamento. Nesse dia, ela não queria ir para essa festa, porque era o aniversário da melhor amiga dela. Ela tinha organizado o aniversário. E ele comprou os ingressos e ele insistiu. O sapato dela estava no carro todo arranhado, todo arrancado.
O que é que a gente acha que aconteceu? Teve alguma briga dentro do carro, porque na verdade o tiro que ele matou foi dentro do carro. Ele que atirou. Ele já foi preso também, gente, por posse ilegal de arma em 2015, então ele já tinha arma de fogo. A defesa afirmou que as provas da acusação são frágeis. Esse processo é um processo absurdamente injusto. Esse rapaz está preso há 5 anos. O Estado teve 5 anos para provar que ele foi o autor do delito e não conseguiu provar. O processo, apesar do apelo midiático que tem, o Estado não pode se esconder atrás por sua ineficiência, sua falta de controle com a criminalidade, acusando as pessoas da forma como acusou esse rapaz. A juíza Flávia Fabiane Nascimento Figueira é quem coordena o júri, formado por 4 mulheres e 3 homens. Gleide Ângelo foi a primeira a ser ouvida na condição de testemunha de acusação. Foram 2 horas de depoimento. O Ministério Público indicou mais 2 testemunhas. São peritos que atuaram na investigação do crime e devem ser ouvidos ainda hoje. A defesa não indicou testemunhas. Depois será um interrogatório do réu. De camisa vermelha, Jonatas Roberto acompanhou atento a sessão. 3 testemunhas de acusação foram ouvidas, além de Jonatas Roberto Versosa. O júri foi suspenso agora há pouco e deve ser retomado amanhã. Agora, informações de um acidente no fim da tarde no bairro de São Martim, no Recife. Uma mulher perdeu o controle da direção do veículo e olha o que aconteceu. O veículo invadiu a praça de São Martim, derrubando um fiteiro e um poste. O acidente foi perto do terminal de ônibus de São Martim e chamou a atenção de quem passava pelo local. O trânsito ficou complicado, equipes da CTTU foram chamadas e, de acordo com a CTTU, uma pessoa ficou ferida. A motorista não foi identificada. Depois do intervalo, vamos tirar dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. O prazo foi prorrogado até o fim do mês que vem. E vamos mostrar uma feira que reúne empreendedores na Zona Sul do Recife. Imagens ao vivo para você. Alguns desses empreendedores investem na reciclagem para gerar renda. E o NE2 volta em instantes. Estamos de volta e um levantamento feito pelo G1 aponta que ao menos 28 dos 49 deputados pernambucanos trocaram de partidos durante a janela partidária, ou seja, sem o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Aqui no estado, isso significa que 57% dos parlamentares mudaram de legendas na Assembleia Legislativa, na ALEP. A reportagem traz uma análise aí dos partidos que cresceram ou então encolheram na ALEP. Veja qual partido, então, o deputado que você votou em 2018 está agora. A lista está aqui na reportagem do G1 Pernambuco. Você pode apontar a câmera do seu celular para ir para aqui para o aplicativo, ou então você pode acessar g1.com.br/pr. E o governo do estado nomeou novos secretários interinos para responder pelas secretarias estaduais que ficaram sem titulares por causa das eleições. Luiz Eduardo Cavalcante Antunes assumiu interinamente a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Ele era secretário executivo de administração. E Namara Santos Melo assumiu interinamente a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Na mesma pasta, ela ocupava o cargo de secretária executiva. Mudança também na Secretaria de Turismo e Lazer. Carmen Lúcia Simões Megali Neves assumiu interinamente. Antes, ela ocupava o cargo de diretora de marketing da Impetur. Joelson Rodrigues Reis e Silva agora responde interinamente pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. Ele fazia parte da equipe e ocupava o cargo de secretário executivo. José Fernandes Tomé Jucá agora é secretário interino de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele ocupava o cargo de presidente da FACEP, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado. Pernambuco tem outro secretário interino há quase 4 meses. Desde 8 de dezembro do ano passado, Eduardo Figueiredo foi nomeado interino na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco. Ele assumiu a secretaria depois que Pedro Eurico pediu demissão. A ex-mulher dele, Maria Eduarda Marques de Carvalho, revelou aqui no NE2 que havia prestado 10 queixas na polícia por agressões, ameaças de morte, perseguição. Desde então, a secretaria tem à frente um secretário que foi nomeado para assumir a função provisoriamente.
Nós perguntamos ao governo do estado se existe uma data para que os interinos sejam efetivados nos cargos. A assessoria do Palácio informou que não há prazo definido para a interinidade dos secretários nomeados com a saída dos titulares. O mesmo vale para Eduardo Figueiredo, que está no cargo provisoriamente há quase 4 meses. A Receita Federal prorrogou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Agora, os contribuintes têm até o dia 31 de maio para fazer a declaração na internet. Mas é importante não deixar para o fim do prazo. E quem explica para a gente é Alexandre Albuquerque, contador e também advogado tributário. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo ao NE2. Boa noite, Márcio. Nós temos um universo de 315 mil pernambucanos que já entregaram a declaração, pelo menos os dados até ontem, e quase 700 mil que ainda não entregaram. Qual que é a orientação? Mesmo sem os documentos já em mãos, é enviar a declaração? Márcio, eu sempre tenho aconselhado que não deixe a declaração para o último momento. A prorrogação, ela é boa, já é pelo 3º ano consecutivo que a gente tem uma prorrogação, mas o quanto antes eu apresentar a minha declaração, melhor. Lembrando que dia 31 de maio já sai o primeiro lote de restituição. Então, esses pernambucanos e os brasileiros que já entregaram a declaração, que estão ali na lista das preferências de restituição, que são os idosos, deficientes físicos, professores, esses, se já entregarem a declaração hoje, provavelmente terão a restituição já em 31 de maio. Então, para o mês, ainda tem prazo para entregar, mas já começa a restituição. Então, quanto antes eu entrego, melhor. Agora, entregar uma declaração bem feita. Eu acho que a gente não deve entregar a declaração faltando informações, a não ser que já chegue o prazo fatal e eu não tenha todas as informações. Vou aproveitar esses dias que eu tenho aí a mais para reunir toda a documentação e entregar o quanto antes. Esse ano, a Receita Federal trouxe a facilidade de ter a declaração pré-preenchida. Quais são os cuidados que o contribuinte deve ter com relação aos dados que já estão no sistema antes desse envio? Isso foi uma coisa muito boa. E a pré-preenchida, anteriormente, era só disponível para quem tinha certificado digital. Este ano, não. Quem tem a senha do Gov.br, seja ouro, seja prata, tem acesso à declaração pré-preenchida. A grande vantagem da declaração pré-preenchida é não cair na malha, porque você já sabe todas as informações que a Receita detém sobre seus rendimentos. Então, um erro de declaração tende a ocorrer com uma frequência muito menor para quem opta pela declaração pré-preenchida, sim. E eu tenho aconselhado aqueles contribuintes que podem usar a declaração pré-preenchida, que usem. Quando a gente fala da malha fina, para a gente explicar melhor, quais são os erros mais comuns que o contribuinte acaba cometendo nesses dados aí que são enviados para a Receita Federal? Quais são os erros mais comuns, Alexandre? Os erros mais comuns são as inconsistências da declaração. Eu digo que recebi 20 mil reais, mas a empresa que eu trabalho diz que me pagou 30 mil. Eu digo que tive uma despesa médica de 5 mil reais, mas o médico que recebeu esse valor não presta essa informação. Então, os erros mais comuns são esses. São quando há inconsistência entre aquilo que eu declaro e aquilo que a outra parte declara. Lembrando que hoje a Receita Federal ela tem uma gama muito grande de declarações. Então, você tem declarações prestadas pelos médicos, declarações prestadas pelas empresas. Tudo isso é cruzado para verificar se minha declaração está correta. Então, quando é encontrada uma inconsistência entre aquilo que eu digo e aquilo que as outras pessoas declararam sobre mim, caio sim na malha fina e sou chamado. E, comumente, o erro vem na declaração dos rendimentos ou nas despesas que eu declarei. Alexandre Albuquerque, contador e também advogado tributário, obrigado pela participação aqui no NE2. Uma entrevista para a gente esclarecer que a Receita Federal prorrogou até o fim do mês que vem o envio da declaração do imposto de renda. Uma ótima noite para o senhor, obrigado. Uma ótima noite para todo mundo. E você pode ser solidário e ajudar projetos sociais com doações do imposto de renda. O contribuinte pode doar até 6% do imposto devido ou então da restituição. No Recife, existe uma plataforma na internet que reúne projetos aprovados e que podem ser beneficiados. O site é queroimpactar.recife.pe.gov.br. Vamos agora trazer informações para você sobre a campanha de vacinação da gripe e também do sarampo. Em Camaragibe, aqui na região metropolitana, muita gente procurou hoje a unidade de saúde do Bairro Novo, no centro.
São trabalhadores da saúde que devem receber a vacina da gripe e também a vacina do sarampo. As 2 doses podem ser aplicadas no mesmo dia. Não importa a idade do trabalhador. A campanha de vacinação, que começou ontem e segue até o dia 2 de maio, também é para pessoas acima dos 60 anos. Para esse público está sendo aplicada a vacina da gripe. Quem estiver precisando completar a imunização contra a Covid também pode se vacinar no mesmo momento. A Prefeitura de Camaragibe organizou 45 pontos de vacinação dentro das unidades de saúde do município. Na hora de tomar a vacina, a orientação é levar identidade, CPF, cartão do SUS, se tiver, e também um comprovante de residência e a caderneta de vacinação. Nós mostramos aí essas imagens de Camaragibe e olha, é possível tomar a vacina da gripe e também a vacina da Covid. É importante porque ainda tem muita gente que não se imunizou contra a Covid. Vamos trazer para você aqui esses dados, mostrando a vacinação da população, porque 780 mil pessoas ou mais com mais de 5 anos não tomaram ainda a primeira dose aqui em Pernambuco. A gente vem para esse outro gráfico, mais de 1.878.550 pessoas precisam tomar a segunda dose. Ainda tem muita gente com a segunda dose em atraso. Vamos falar agora da dose de reforço. Por aqui você acompanha comigo que essa dose pode ser aplicada nas pessoas com 18 anos ou mais. Nem metade das pessoas tomou essa dose, apenas 47,13% do público-alvo. Ainda faltam receber o reforço 3.492.374 pernambucanos. Recentemente começou a aplicação de uma segunda dose de reforço. Para você acompanhar comigo esses números, porque por enquanto, em pessoas acima dos 65 anos e até agora, 29.727 pessoas receberam a segunda dose de reforço, que corresponde a 4,21% desse público. Ainda precisam tomar a segunda dose de reforço 675.778 pessoas. Vamos agora falar sobre empreendedorismo, porque é importante a gente falar sobre esse tema aqui no NE2, porque antes de escolher uma profissão, o que está acontecendo? Esse foi o tema de uma aula especial que reuniu estudantes da Escola Municipal, o professor Nilo Pereira, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Olhando esses rostinhos curiosos, dá para perceber que esses meninos e meninas, que têm idades entre 10 e 15 anos, estão com a mente fervilhando de ideias e de criatividade. E nada melhor do que aproveitar essa fase tão cheia de energia para incentivar neles uma reflexão. Que atividade ou profissão você pretende seguir? Driele, ligada em tecnologia, sonha em ser empresária do ramo de telecomunicações. Meu pai tem uma microempresa de telecomunicação. A base principal é a internet, então assim eu vejo muito como o meu futuro. Eu quero fazer administração para ampliar a empresa e crescer nesse ramo. Ângelo ainda não definiu que área quer seguir, mas diz que pretende começar a trabalhar o quanto antes, sem esquecer os estudos. O plano A, na faculdade e os estudos, e o plano B, de sentar junto com a família e discutir o que eu vou fazer para o meu futuro. As amigas Ávila Beatriz e Vitória Stephanie estudam na mesma sala. Agora, vamos ver que profissões elas escolheram? Sempre admirei pessoas que trabalham fazendo maquiagens artísticas para casamentos e eventos. A profissão real mesmo é que eu quero fazer medicina. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever também. E livros têm que ser um preço muito acessível. E nessa livraria que eu quero montar, eu quero que os livros que eu vendo tenham um preço muito acessível. Quem ainda não tem noção do que quer fazer no futuro, precisa investir em conhecimento, em leitura, aprender um pouco mais sobre o mercado de trabalho e conhecer melhor uma palavra que ainda não é muito familiar para muitos dessa turma aqui. O que é que você entende por empreendedorismo? Investir em alguma coisa, mudar a vida de várias pessoas. Empreendedorismo é investir, tanto na parte de gestão de negócio, como na parte educacional, que é quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Porque a grande chave do empreendedorismo é crescimento. Ter disposição para iniciar uma atividade é um ponto importante, conta muito. E o conhecimento, os estudos, não podem ficar esquecidos. Através da leitura, do conhecimento, que cada pessoa pode se destacar de muitas formas.
Então, a busca desse conhecimento é importante porque esclarece muitas coisas e leva a novos horizontes. Essa reunião na Escola Municipal Nilo Pereira foi organizada pelo G10 Favelas. O grupo de empreendedores sociais existe há 2 anos e trabalha em 10 comunidades brasileiras, incluindo áreas de Casa Amarela, na zona norte do Recife. A ideia é incentivar um futuro de prosperidade. Fazer com que daqui do bairro de Casa Amarela, daqui dessa escola e de várias outras que a gente for fazer esse projeto, saiam grandes empreendedores, grandes empresários para ajudar ao desenvolvimento do nosso Brasil. Quem escolhe ser empreendedor, seja qual for a atividade, precisa buscar cliente. E uma das formas de fazer isso é participar de feiras. Este mês tem uma feira que reúne artesãos na Zona Sul do Recife. Muitos deles investem na reciclagem. Quem mostra pra gente é Natália Dielu. Boa noite para você, Natália. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. A gente fala aqui do Shopping Rio Mar, onde está acontecendo essa feira Made, que vai até o dia 20 deste mês. E tem muitos produtos feitos à mão que se utilizam, né, da reciclagem, como esses produtos que a gente está vendo aqui da Beth, não é, Beth? São produtos feitos de papelão, né, Beth? Exatamente. Aquelas caixas que iam ser jogadas fora, na hora se transformam em arte, né? Então, antes de jogar, vamos tentar inventar alguma coisa. O que é que você tem aqui? Tem painéis, tem esculturas? As mandalas, né? Muito conhecidas mandalas. Também as faces, que vieram de um quadro. E também tem outras artes, como o Veja-nos, que é uma arte que, inclusive, foi premiada pela FENEARTE, né? Reconhecida e premiada em primeiro lugar na Galeria de Arte Reciclada. Beth, muito obrigada. A gente vai mostrar um pouquinho da feira. Tem cerâmica, tem vários produtos aqui feitos por esses artesãos. Aqui do outro lado tem também o trabalho do Ateliê Mogno, né, que trabalha com revistas, né, papéis. Explica pra gente, qual é o seu nome? Meu nome é Elio Damasceno. Todo o trabalho aqui é feito com a matéria-prima de jornal. A gente utiliza o jornal, depois estrutura com metal e dá um acabamento simples com verniz, metal, cola e papelão. A gente sabe que o empreendedor tem que estar procurando estratégias para chegar aos clientes, participando de feiras, estando nas redes sociais. Me fala um pouco como é que você busca isso. A gente está sempre pela rede social, divulgando, principalmente falando muito sobre reciclagem, que está muito em alta agora. O pessoal está sempre focando na sustentabilidade. Então, nosso produto ele é sempre voltado a isso, a parte de sustentabilidade, que é um alvo para todo o público jovem, adulto, e é um tema muito abordado atualmente. Além de tudo, é um ganho para todos nós, né? Enquanto sociedade. Muito obrigada, viu? Oi, Márcio. Natália, eu gostaria de perguntar para os artesãos que estão aí, quanto tempo, em média, eles demoram para fazer uma peça como essa que você mostrou ainda há pouco nesse stand por aí? Vamos perguntar aqui. Tem um pavão aqui. O Márcio Bonfim está lá no estúdio querendo saber quanto tempo leva, em média, para fazer uma peça como essa. Pergunta perfeita. Essa peça aqui demorou 40 dias para fazer. Todo o processo dela foi recolhimento de revistas, em que eu peguei revistas variadas e assimilei os tons para depois montar toda essa composição. Muito obrigada, viu? Vou só continuar aqui, ainda tem um tempinho para mostrar algumas coisas. Está bem movimentado aqui, viu, pessoal, que está acompanhando a gente no NE2. Tem um trabalho muito bonito aqui com vidro. Elas reaproveitam, mãe e filha, né? Reaproveitam vidro. Me conta um pouco do trabalho de vocês. A nossa empresa, a gente se preocupa muito com o meio ambiente, né? Então, são produtos sustentáveis, a gente faz o reaproveitamento das peças dos vidros e a gente trabalha em família, né? O nome da gente o meu é Ana e o dela é Edilene, mas também o meu pai trabalha, Edson, minha irmã, Raquel, até o meu cunhado também ajuda. Ana, me explica, vocês pegam doações, né? Quanto tempo para uma peça dessa ficar pronta? Depende da peça, mas eu que já tenho prática de produzir, eu demoro em cerca de 3 horas para fazer. Muito obrigada, viu? E a gente vai fechar rapidinho aqui com a Tassi, que é organizadora. Tassi, só para dizer, são 2 grupos, a feira vai até quando? Vai mudar os artesãos, né? Exatamente, são 70 expositores. 20 artesãos começam no próximo período, a partir do dia 11. São 70, viu? Muito então obrigada. venham embora, porque a feira tá linda. Muito obrigada, viu, Tassi? A gente vai ter que encerrar, Márcio. A gente volta com você. A feira até o dia 20 lá no Shopping Rio Mar, uma opção de você admirar essas belezas e investir. E olha, claro, sempre incentivar o empreendedor. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.